diz assim, Atos 25, 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E, logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Até aqui, querido. Senhor Deus, diante da tua palavra estamos, ó Deus, prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E te suplicamos, Pai, a iluminação do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco, clareando e aplicando, Pai, a tua palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O ser humano, em tudo que ele faz, acontecem conflitos, acontecem problemas,
Acontecem coisas que os homens ferem uns aos outros. Um homem faz um combinado com um, mas descumpre o combinado. Faz um contrato com o outro e descumpre o contrato. Tudo que o homem faz, há conflitos. Por isso que nós que moramos, em países organizados, como Paulo, nós podemos recorrer à justiça. Seja, por exemplo, nas relações de trabalho, todo mundo que é trabalhador pode recorrer à justiça do trabalho, se sentir lesado, ou causas comuns, causas que nós nos julgamos lesados. Por exemplo, em 1889, houve no Brasil um golpe de Estado que tirou depois a monarquia no Brasil, o império no Brasil, e colocou a república. Desde 1889 nós somos uma república, não mais um império, com rei, com imperadores. Porém, alguns anos mais tarde, em 1895, 6 anos depois, a princesa Isabel, aquela princesa mesmo que assinou a abolição da escravatura, ela entrou na justiça comum, alegando que o Palácio da Guanabara, que hoje em dia é sede do governo estadual, do estado do Rio de Janeiro, pertencia à família real, não pertencia ao poder público. Em 1895. Em 2020, há 5 anos atrás, o STF julgou o caso da princesa Isabel e determinou que o Palácio da Guanabara não pertence à família real, mas pertence à União. Isso mesmo, em 2020. A ação foi impetrada em 1895 e só teve a sua resolução em 2020. Isso mesmo. São 125 anos de processo judicial para ter uma resposta. Antes desse caso do Palácio da Guanabara, o caso mais longo da justiça brasileira foi o inventário do comendador Domingos, lá no Rio Grande do Sul. Comendador Domingos Faustino. Ele era um homem muito rico, tinha muita coisa lá no Rio Grande do Sul. Ele veio a falecer em 1874. E já alguns meses depois da morte dele, começou-se então o processo de partilha na justiça dos bens do comendador Domingos. O comendador Domingos não era uma pessoa muito fiel ao seu casamento. Então, logo que faleceu, já vieram filhos fora do casamento solicitando a sua parte na herança. Porém, os números são um pouco assustadores. Cerca de 1 ou 2 décadas depois que iniciou-se o processo de partilha dos bens, cerca de 1.000 pessoas queriam uma parte da herança do comendador Domingos. 1.000 pessoas. Esse processo, o processo da partilha dos bens do comendador Domingos, demorou 107 anos para ser resolvido pela Justiça brasileira. Ficou 107 anos em trâmite. E depois de 107 anos foi resolvido e a herança foi finalmente partilhada entre aqueles que tinham direito de herança. Esses 2 exemplos citados aqui, da princesa Isabel, do Palácio da Guanabara, e o caso da herança do comendador Faustino, lá no Rio Grande do Sul, são exemplos de pessoas que buscam por justiça, que se sentem injustiçadas e estão buscando a reparação. Porém, como é a aplicação da justiça por parte dos homens? Veja que 125 anos de trâmite judicial é um tempo de quase 3 gerações. E a do comendador Faustino também quase um tempo de 3 gerações, 107 anos.
A justiça humana, ela é morosa. A justiça humana demora. A justiça humana é falha. A justiça humana é corrupta, muitas vezes. Muitas vezes. Porém, mesmo assim, nós buscamos justiça. Nós que somos seres criados à imagem e semelhança de um Deus justo, nós clamamos por justiça. E nós queremos viver em um mundo justo. E nós procuramos, quando somos injustiçados, a justiça. Isso, meus queridos, é resultado do pecado. Esses atritos que acontecem entre os homens têm que buscar a justiça, são resultado do pecado, embora Deus tenha feito tudo bom. Mas nós temos essa sede por justiça, que é resultado da nossa imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, no caso da família real, a princesa Isabel julgou que aquele palácio era de propriedade da família real. Porém, a família real só era tão milionária porque ela vivia à custa dos impostos que eram pagos pelos brasileiros. Por isso que ela juntou uma fortuna tão grande. Será que a reivindicação da princesa Isabel era justa? Será que no caso do comendador Domingos, será que realmente ele tinha 1000 herdeiros? Será que realmente, de fato, era verdade que 1000 pessoas tinham direito à herança desse sujeito? Certamente não, meu querido. Certamente alguns foram ali só para tentar pegar um pouco da herança. Esses exemplos mostram que a justiça humana é falha. E Paulo sabia muito bem que a justiça humana é falha, morosa e demorada, porque ele estava sofrendo nas mãos da justiça do Império Romano. Mas Paulo tinha certeza da justiça de Deus. Ele confiava que Deus sim agiu. E por isso, nós vamos ver hoje que você deve se defender diante das acusações injustas, testemunhando a Cristo. Você deve se defender das acusações injustas, testemunhando a Cristo. O nosso primeiro ponto está nos versos 1 a 12. Você deve se defender diante das acusações injustas. Paulo quis voltar para Jerusalém. Ele foi constrangido pelo Espírito Santo e ele tinha o desejo de voltar a Jerusalém, que era o centro ali onde tudo aconteceu. Porém, Deus avisou. E outros irmãos avisaram Paulo: você irá sofrer, você será perseguido. Eles vão procurar a sua morte. Paulo foi avisado que na sua volta a Jerusalém não seria nada fácil. E Deus o animou. Nós vimos aqui no sermão anterior que Deus animou Paulo no capítulo 23, após a cilada dos judeus. Deus animou Paulo e disse: olha, você deve testemunhar também em Roma, diante da capital do império. Assim como você está testemunhando em Jerusalém, você deve testemunhar em Roma. E, meus queridos, desde o capítulo 23, nós vemos as acusações dos judeus contra Paulo. Várias acusações. Acusações que não tinham provas concretas. Não havia como provar o que eles acusavam Paulo. Porém, o governador, que era Félix, né, nós vemos no capítulo 25, muda-se o governador, mas o governador antes era Félix. E Félix disse o seguinte: você vai ficar preso. Félix sabia que Paulo era inocente, mas ele mantinha Paulo preso para agradar os judeus. E porque fala no final do capítulo 24 que Félix esperava que Paulo desse a ele dinheiro para ser liberto. Félix estava esperando algo em troca de Paulo para a sua libertação. Roma, meus queridos, era corrupta.
muito corrupto. Roma tinha um sistema judicial muito bem feito, muito bem arquitetado, mas eram corruptos, eram homens corruptos. Félix queria dinheiro. E no final do capítulo 24 diz que Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E quando Festo chega e toma a liderança da província, a primeira coisa que ele faz é ir a Jerusalém. Tanto Félix quanto Festo eram governadores da província da Judéia. E o principal centro, fora Cesareia, Cesareia era a capital política da Judéia. Jerusalém era a capital dos judeus, do povo que vivia ali. Ali estavam os principais judeus e ali que a vida acontecia dentro do templo do Senhor. Portanto, a primeira coisa que Festo faz ao tomar o governo da província é ir a Jerusalém e estabelecer um diálogo. Diálogo com quem? Olha o verso 2. Os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus. Ou seja, estabelecer um diálogo com a elite dos judeus, com os que governavam os judeus, com os mais importantes entre os judeus. E esses eram os que compunham o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de conselho da cidade. Ou seja, era naquela composição de homens ali que se tomavam as decisões da cidade. Eram os homens mais poderosos de Jerusalém naquele tempo. Do que eles lembram? Tinham muitos problemas para ser resolvidos. Com certeza não tinham muitos. Mas de quem eles lembram? De Paulo. Eles apresentam o problema de Paulo. E note que, olha o verso 27 do capítulo 24. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Já tinham se passado 2 anos do último julgamento de Paulo. Mas os judeus lembravam de Paulo e apresentaram ao novo governante a sua questão contra Paulo. Aqui no verso 2 mostra que eles apresentaram queixa contra Paulo, ou seja, apresentaram as acusações deles. E também pediram como favor. A nossa tradução coloca muito bem. Pediram como favor. Festo, faça a gentileza de julgar Paulo, ao invés de ser em Cesareia, que era a capital, que era onde deveria ser julgado, faça o favor de trazer Paulo para cá, para poder julgar em Jerusalém. Mas Lucas coloca muito bem qual que era a real intenção daqueles homens. Armando, no final do verso 3, armando eles cilada para matarem Paulo na estrada, no caminho. Aqueles homens, o Sinédrio, a liderança dos judeus, queriam matar Paulo. Essa era a intenção deles. Os inimigos de Deus e os inimigos dos servos fiéis de Deus, eles querem a morte. Os inimigos de Deus, eles querem a morte da igreja. Eles querem a morte dos servos de Deus. Nada menos do que isso. E eles fazem de tudo para tentar isso. A morte dos seus servos, dos servos de Deus. Porém, em Roma havia lei. Roma não era um lugar completamente corrupto. Havia uma série de regras, uma série de circunstâncias para se garantir a lei em Roma. Olha o que Festo disse, verso 4. Festo, porém, respondeu-lhe achar-se Paulo detido em Cesareia, que ele mesmo muito breve partiria para lá. Ou seja, deveria haver um juiz e um tribunal estabelecido. É o que ele diz no verso 16. Verso 16. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Não era possível condenar Paulo sem que houvesse um julgamento formal. Ou seja, o réu, os acusadores e o juiz. No caso, era o governador da província, que era Félix. Antes foi Félix, agora Félix.
só era possível condenar alguém em Roma com esse devido processo judicial. Em Roma havia lei. E Félix convoca no verso 4, no verso 5, assim, portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, uma outra tradução possível seria, os que dentre vós têm autoridade, as autoridades entre os judeus, poderiam ir acompanhar Festo e apresentar suas queixas diante do tribunal em Cesareia. Os que têm autoridade. Quem eram os que têm autoridade entre os judeus? O Sinédrio. Os membros do Sinédrio poderiam ir apresentar suas queixas contra Paulo. E Festo foi. A palavra diz que Festo demorou cerca de 10 dias e foi a Cesareia. E os judeus foram também. Os líderes se deslocaram até Cesareia para apresentar as suas queixas contra Paulo. E o texto mostra que, no verso 7, que eles trouxeram muitas e graves acusações contra ele. Uma tradução mais literal, a gente poderia colocar assim, trazendo acusações gravíssimas contra Paulo. Acusações gravíssimas no sistema judiciário romano quer dizer acusações que levariam o réu à morte. Eles apresentaram queixas que levariam Paulo à morte, se aceitas e se provadas. Porém, o texto diz, no final do verso 7, as quais, entretanto, não podiam provar. Por que eles não podiam provar? Afinal de contas, eles não conseguiram provar esse tempo todo. Por que eles não conseguiam provar? Porque simplesmente era mentira. Paulo não havia feito nada contra ele. Paulo não era digno de nenhuma dessas acusações. Essas acusações não eram verdades, eram mentiras, não aconteceram na realidade. Eram todas mentiras. E o verso 8, dá para a gente entender na defesa de Paulo quais eram as acusações que eles colocaram contra Paulo. Nenhum pecado, disse Paulo, cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. A lei dos judeus. Paulo não cometeu nenhuma ofensa contra a lei dos judeus. Muito pelo contrário, quando ele foi a Jerusalém, ele literalmente cumpriu a lei. Ele pagou pela oferta do voto de nazireado de 3 homens que estavam lá e não tinham condição de pagar. E foi a cerimônia de purificação e purificou-se no templo. Paulo não ofendeu a lei dos judeus, muito pelo contrário, ele a praticou quando ele foi em Jerusalém. Depois, contra o templo. Qual pecado Paulo fez ao templo? Nenhum. Nenhum. E contra César? Muito menos. Muito menos. Os líderes queriam fazer com que Paulo fosse tido como um enganador, com que Paulo fosse tido como um revoltoso, como aquele que está organizando tumultos contra César, contra aqueles que está acusando Paulo de organizar motins contra a liderança estabelecida, contra o Sinédrio, contra a lei, contra o templo e contra César. Isso que os judeus estavam acusando. Os irmãos percebem a semelhança que há entre as acusações que fizeram a Cristo e as acusações que estão fazendo a Paulo. Elas são as mesmas. Elas são as mesmas. Ele pecou contra a lei, contra o templo e contra César. Eram as mesmas acusações de Jesus. Falaram, esse homem disse que destruiria esse templo e reconstruiria em 3 dias. Acusaram de pecar. Jesus fazia o quê? Curava no sábado. Acusaram ele de ser contra a lei de Deus.
e contra as teses. O que os judeus disseram na ocasião da morte de Cristo, da condenação de Cristo? Não temos nenhum rei senão César. Está no finalzinho do Evangelho de João. As mesmas acusações que fizeram contra Jesus, fizeram contra Paulo. As mesmas. Portanto, as testemunhas fiéis de Cristo sofrem as mesmas acusações que Cristo sofreu. As mesmas acusações. As testemunhas de Cristo são perseguidas assim como Cristo foi perseguido. Por quê? Porque nós somos contra o mundo e contra o sistema pecaminoso que governa o mundo. Eles foram contra Cristo e eles serão contra nós. Eles serão contra você. Eles farão as mesmas acusações que fizeram contra Cristo. O verso 9 mostra o que Festo queria com toda essa situação. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus. Festo queria apoio, queria estar bem com Sinédrio. Ele estava assumindo o governo agora. Ele queria que ter uma harmonia com a liderança de Jerusalém. Jerusalém era a cidade mais importante, não politicamente, mas a cidade centro dos judeus. Ele tinha que ter uma harmonia com Sinédrio. Então ele pergunta isso a Paulo. Por quê? Porque os judeus já haviam pedido como favor que o julgamento fosse em Jerusalém e não em Cesareia. Ele faz a pergunta para Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo não era doido. Paulo conhecia a lei que regia o país que ele vivia, o império que ele vivia. Paulo conhecia a lei romana e Paulo usou a lei romana. Primeiro que Paulo disse: olha, eu estou aqui para ser julgado, eu estou aqui diante do tribunal de César. Não é necessário eu ir para Jerusalém, não, eu tenho que ser julgado aqui. O Senhor que é a autoridade que vai julgar a gente, minhas acusações estão aqui e eu estou me defendendo. Não tem nada que fazer julgamento em Jerusalém. Eu já estou diante do tribunal de César. E ele ainda afirma: eu não cometi pecado nenhum contra os judeus. E você, Festo, sabe muito bem disso. E se eu sou culpado, pode me matar. Eu não me nego a morrer. O que Paulo diz no verso 11. Mas ele não era culpado. E por isso, então, ele apela a César. César é a última instância do Império Romano. A última instância do sistema jurídico do Império Romano. Como se fosse o nosso STF. A última instância. Aquele que de lá não passa. É a última palavra. Era o imperador. Paulo disse: eu não pequei contra nenhuma dessas coisas. E você sabe muito bem disso, Pedro. Será que você pode ter essa consciência diante de um tribunal? Será que você pode se apresentar de consciência limpa diante das pessoas? Nós podemos ter a mesma consciência que Paulo teve. Não cometi nenhum pecado contra a lei, contra a tempo e contra a César. Meus irmãos, o mundo é pecador. O mundo serve a Satanás. O mundo não serve a Deus. O mundo está em trevas. Nós somos a luz do mundo. Tudo que é do mundo é contra Deus. Tudo que é do mundo
está no pecado. E tudo que é contra Deus Pai é contra Deus Filho. E se é contra Cristo, e se é contra Deus, ele também será contra você. O mundo é contra você, não é a seu favor. O mundo de 2025 está tão desviado quanto o mundo atual. Só a gente olhar ao nosso redor. O mundo está se tornando cada vez mais anticristão, antivalores cristãos. O mundo está se tornando cada vez mais contra a família, cada vez mais contra casamento, cada vez mais contra ter filhos. O mundo está cada vez mais contra a verdade. O que é que todo mundo diz? Que cada um tem a sua própria verdade. Queridos, que mentira do diabo. O mundo está entregue ao maligno. O mundo que diz isso vai aceitar a sua fidelidade ao Senhor? O mundo que diz que não há verdade vai aceitar a verdade que você prega do Evangelho? Que todos são pecadores e carecem da glória de Deus e do seu perdão e da remissão dos pecados em Cristo Jesus? O mundo vai aceitar? Não. O mundo vai ser contra a igreja. O mundo vai ser contra você. O mundo não aceita a fidelidade doutrinária. E não vai ser surpresa, meu querido, que daqui a alguns anos, não sei quanto, nós seremos levados aqui igual Paulo diante dos tribunais. Não será nenhuma surpresa pelo jeito que as coisas vêm. Diante disso, diante do tribunal, você teria a consciência limpa? Você poderia dizer, igual Paulo disse, olha, nenhum pecado cometi contra a sua lei, nenhum pecado cometi contra qualquer que seja das suas concepções, nenhum pecado cometi contra o seu presidente. Será que você teria a condição de dizer isso com consciência tranquila? Você poderia alegar sua inocência tão tranquilamente quanto Paulo alegou? O nosso segundo ponto está nos versos 13 a 22, e ele é: você testemunha a Cristo se defendendo. Depois de passado esse julgamento que Paulo apelou a César, como estava ali no início do governo de Festo, ele recebeu uma nobre visita, a visita do rei Agripa, aqui no caso é o Agripa II, e Berenice, sua irmã. A história de Berenice revela um pouco de como era o caráter de Roma. Berenice é a irmã de Agripa, filha de Agripa I, e ela se casou com o governador da província de Calcis, que era seu tio. Ela se casou, só que logo ele faleceu numa guerra, numa batalha. Ele foi morto. Então Berenice fica sem marido. Ela retorna para a família, para sua família, e fica vivendo como rainha de seu irmão. É isso mesmo. Era o que nós pensamos como um espírito. Uma irmã vivendo como esposa de um irmão. Isso é Agripa e Berenice. Olha a que ponto Roma chegou. A que ponto Roma chegou. Agripa e Berenice eram da família dos Herodianos, ou seja, aqueles que descenderam de Herodes o Grande. Herodes o Grande, Agripa II, então, é bisneto
de Herodes o Grande. Herodes o Grande era aquele mesmo que construiu o templo e já mais velhinho, foi na época que Cristo nasceu. O que Herodes mandou fazer? Que se matasse todas as crianças do sexo masculino de até 3 anos na região da Judéia. Foi isso mesmo que mandou o sacrifício das crianças. O Herodes o Grande, o bisavô de Agripa II. O seu filho de Herodes, foi quem mandou decapitar João Batista na prisão. Conta que a filha de sua mulher dançou e agradou muito ao rei. E a sua mulher pediu em troca a cabeça de João Batista numa tigela. Ele mandou que decapitasse, então, João Batista, o avô de Agripa II. Agripa I foi quem mandou decapitar o apóstolo Tiago em Jerusalém. Isso aí está no capítulo 12 de Atos, se você voltar um pouco aí. Isso foi aproximadamente no ano 44 depois de Cristo. Como será o reinado de Agripa II, então? O que nós sabemos pela história é que a Agripa II foi o rei da província da Judéia que governou durante mais tempo da família dos Herodianos. Ele governou até o ano 100. Ele governou quase 60 anos sobre a província da Judéia. Foi um reinado bem longevo. Eles ficaram ali um tempo. E o que isso possibilitou? Verso 14. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Passaram ali alguns dias e Festo se sentiu ali à vontade para compartilhar o caso de Paulo com o rei. E é interessante o relato que Festo faz para Agripa, porque é como assim, né? Ele fica o tempo todo, vamos dizer assim, tirando dele da reta, né? Ele vai falando como se ele não tivesse feito nada de errado. Olha aqui. Félix deixou aqui preso certo homem, ou seja, né, não foi culpa minha não, a culpa é de Félix. Aí depois, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, também em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os acusadores e possa defender-se da acusação. Ótimo, eu conheço muito bem a lei romana, viu, Agripa? Não precisa se preocupar. Tenho muito conhecimento. Verso 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Ele narra como se nada tivesse acontecido de errado no meio do caminho. E o interessante é o verso 18, porque ele diz assim: e, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Festo esperava determinados delitos, esperava determinados crimes que fossem acusados sobre Paulo. Ou seja, o que Festo poderia esperar sobre Paulo? Olha, ele deve ser um assassino, estou acusando ele de morte, ele deve ter matado muitas pessoas, né, para ter todo esse alvoroço por causa dele. Ou ele deve ter promovido alguma insurreição, né? Ele deve ter organizado um motim, ter atacado o Sinédrio com muitos homens, tentado matar o Sinédrio todo e tomar o poder de Jerusalém para as mãos dele. Ele deve ter feito alguma coisa dessa. Ou então ele deve ter feito uma ofensa muito grave ao panteão romano, deve ter xingado o imperador, proferido impropérios contra César, alguma coisa nesse sentido, para eles terem essas acusações e pedirem a sua morte. Note que Festo criou, ou poderia ter criado,
um pré-julgamento acerca de Paulo. E quando aconteceu o julgamento, o que ele viu? Não era nada disso. Não tem nenhuma dessas acusações. Nenhum delito se referiam daqueles que eu esperava. Nenhum deles. Não era nada disso. Muito provavelmente por causa disso ele quis se aproveitar daquele verso 10. Por isso que ele pergunta a Paulo, você não quer ir em Jerusalém ser julgado por mim? Ou seja, já que ele não poderia condenar Paulo ali, ele levava para Jerusalém para pelo menos ter ali meio do campo com o sinédrio estabelecido. Muito provavelmente. Porque se Paulo fosse realmente culpado, ele tinha o culpado ali mesmo, em Cesareia. Apesar de todas essas coisas, Festo era um homem muito inteligente. Sabe por quê? Ele conseguiu captar exatamente o ponto principal das disputas entre o Sinédrio e Paulo, que é o que ele apresenta no verso 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Festo captou muito bem questões referentes à sua própria religião, aos costumes, aos ritos que acontecem entre os judeus e a um tal de Jesus, que dizem que está morto, mas está vivo. O que o Evangelho de Mateus, lá no final, diz? Que o Sinédrio subornou os soldados para que eles divulgassem a notícia de que haviam roubado o corpo de Cristo, não que ele havia ressuscitado. E lá no Evangelho diz que essa versão se espalhou entre os judeus até os judeus. Essa é a versão dos judeus que Cristo não ressuscitou. E nós vemos ela aqui. Há certo morto, ou seja, uma pessoa que foi morta, mas que Paulo, e não só Paulo, nós também afirmamos, que ele está vivo. O problema do Sinédrio com Paulo é Jesus Cristo. Porque Paulo afirmava que o Messias prometido por todo o Antigo Testamento, o Messias prometido na lei e nos profetas é Jesus Cristo. Esse era o problema do Sinédrio com Paulo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. E é claro, também ao afirmar que os gentios podem adorar a Deus da mesma forma que os judeus, Paulo está quebrando um status social muito grande por parte dos judeus. Muito provavelmente é essa questão da religião que Festo captou na disputa entre os dois. Jesus é o Cristo. E os gentios não podem adorar a Deus da mesma forma que os judeus. Notem o testemunho de Paulo. O que está acontecendo aqui? Festo, um governador pagão, está falando com Agripa, um rei pagão, sobre Cristo. Nenhum dos dois é cristão. Estão falando sobre Cristo. Note como é o testemunho de Paulo. O testemunho chegou aos maiorais do Império Romano. O testemunho não ficou ali só em Jerusalém. Ele se espalhou até Samaria e até os confins da terra. Note que Paulo não evangelizou, né? Entre aspas aqui, né? Paulo não chegou. Você conhece a Cristo? Que entregou um folheto para a terra. Paulo não fez. Mas mesmo assim, o testemunho de Paulo chegou à terra e chegou à Agripa. Isso é o cumprimento de Atos 1. Porque Cristo nos deu o poder das suas testemunhas. E nós vemos aqui como
a testemunho, ser mártir por Cristo, alcança até as altas esferas do Império Romano, como governador e um rei. Quando você evangeliza, muitas vezes você não vai ver uma conversão instantânea. Muitas vezes. Às vezes acontece. Às vezes você está pregando, né, evangelizando, entregando folheto, explicando acerca de Cristo e a pessoa se converte ali na hora. Às vezes acontece isso. É possível e acontece. Só que normalmente não é assim. Como Paulo diz que é, como Cristo diz que é, lançar o Evangelho, nós jogamos semente. Nós somos como semeadores, indo pelo mundo e jogando sementes. Nós lançamos a semente. Esse é o nosso papel. A semente, ela pode germinar ou pode não germinar. O que a gente faz para a semente germinar ou não germinar? Nada. A gente não tem poder nenhum para isso. A gente joga a semente. Se ela germinar, não foi você que germinou. Ela que brotou e saiu. Foi Deus quem fez a semente germinar. E assim como é na nossa horta lá, que nós literalmente colocamos a semente, assim é no anúncio do Evangelho. Nós espalhamos a semente. É Deus quem faz crescer a planta. É Deus quem implanta o Evangelho naqueles que Ele escolheu. A nossa função é só espalhar a semente. O comportamento, a sua atitude também gera fruto. E muitos frutos. Como nós vimos Paulo aqui. Paulo podia afirmar a sua inocência. Afirmou. Estão aqui dois poderosos falando de Cristo. Porém, pode acontecer o inverso também, não pode? Ou seja, você também pode, ao invés de glorificar a imagem de Cristo com seu comportamento, você pode prejudicar a imagem de Cristo com seu comportamento. É isso que nós vimos hoje de manhã, não foi, Malu? Quando a gente viu o santificado de Deus ao seu nome, nós santificamos o nome de Deus quando nós cumprimos esse mandamento. Nossa vida tem que ser diante de Deus o tempo todo. Não só aqui, mas a todo momento. Porque o mundo está nos olhando o tempo todo. E o nosso testemunho também é para glorificar a Cristo e não para envergonhá-lo. Nós envergonhamos a Cristo quando nós falamos de algo que nós não precisamos. Quando nós pregamos um Deus manso, mas não somos mansos. Nós somos explosivos. Nós envergonhamos a Cristo quando nós pregamos domínio próprio, mas nós não temos domínio próprio. Nós envergonhamos a Cristo quando nós pregamos um Deus justo, mas nós não praticamos a justiça. Nós somos injustos nos nossos relacionamentos. Nós envergonhamos a Cristo quando nós pregamos um Deus gracioso, mas nós não perdoamos ninguém. A hipocrisia, ela acaba com a credibilidade do cristão. O homem, meus irmãos, anseia por justiça. Nós vimos aqui os casos de Princesa Isabel e do Comendador. A justiça demorou 125 anos e 100 anos para chegar. E podemos afirmar, certamente alguns herdeiros foram esquecidos, alguns que não eram herdeiros foram incluídos.
Algumas coisas do Palácio da Guanabara certamente eram da família real. A justiça humana é corrupta, a justiça humana é morosa, é lenta, ela demora demais, ela não é efetiva. Por isso, quando vierem injustamente contra você, acusando você falsamente, nós vimos hoje que você deve se defender diante das acusações injustas, testemunhando a Cristo. Você deve se defender diante das acusações injustas, testemunhando a Cristo. Nós vimos que você deve se defender das acusações injustas, assim como Paulo se defendeu. Paulo foi acusado de crimes que não era possível provar, e Paulo não tinha feito nada daquilo, aquilo era tudo mentira, não era verdade. E Paulo afirma com total segurança: eu não pequei nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra a César. Tudo isso é mentira. Se defenda diante das acusações injustas. Nós vimos também que ao se defender das acusações injustas, você está testemunhando a Cristo. O testemunho de Paulo era de um homem justo, mesmo diante de todas aquelas acusações. Era, no final das contas, o que até um pagão governador corrupto percebeu. Os judeus implicam com ele por causa de Cristo. Quando você se defende de acusações injustas, você está testemunhando a Jesus Cristo. O cristão deve se defender. Mas alguém pode pensar, mas Cristo não se defendeu. Isso ficou calado diante das acusações que os judeus fizeram contra ele. Ficou calado diante do julgamento a que ele foi submetido. Mas espera aí, Cristo estava cumprindo um propósito. Cristo estava cumprindo um propósito de morrer pelo seu pecado, de morrer pelo meu pecado e de pagar por ele diante de Deus Pai. Esse era o propósito que Cristo estava cumprindo. E nem ele. Por isso ele ficou calado, porque ele, além de ser justo, ou seja, de não ter cometido crime nenhum, ele era perfeito e não tinha nenhum pecado, igual nunca. Ele ficou calado porque essa era a sua missão. A igreja deve se defender testemunhando. Porque, mesmo Cristo sendo perfeito, no sentido literal da palavra, de não ter cometido nenhuma ofensa contra Deus, eles foram contra Cristo e o mataram. Imagina contra nós, né? Somos pecadores. A igreja deve se defender testemunhando. Nós sofremos com Cristo, assim como ele sofreu, nós sofremos. Paulo tinha consciência limpa diante de Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, que Paulo não tinha pecado. Muito pelo contrário, a gente lê as cartas de Paulo, lemos aqui também o livro de Atos dos Apóstolos, e lemos que Paulo era um homem cheio de pecado. Era um homem que confessava diante de Cristo os seus pecados. Mas o que ele quer dizer aqui para não ser acusado, ou seja, de ter consciência limpa diante de Deus, é não poder ser acusado de nenhum crime. É nesse sentido que você deve ter a consciência limpa diante de Deus. Você não pode ser um criminoso. Você não pode viver o tempo inteiro descumprindo a lei de Deus. Você deve viver cumprindo os mandamentos de Deus.
É assim que nós amamos a Deus, cumprindo os mandamentos. Viva cumprindo os mandamentos. Não cometa nenhum crime. Apresente-se de consciência limpa diante dos homens. Porém, mesmo estando de consciência limpa, mesmo não tendo crime nenhum, Paulo foi acusado. O mundo é contra Deus. O mundo é contra você. O mundo está em guerra contra Deus. E o mundo está em guerra contra você. Ele vai vir contra você. Eles vão perseguir os servos fiéis, assim como eles perseguiam a Cristo. Eles vão te perseguir pela sua fidelidade a Deus, assim como eles perseguiam o nosso mestre. Eles vão perseguir. Não é diferente. Mas Cristo disse, tem de ânimo, eu venci. O apelo a César, que Paulo faz aqui, nos faz lembrar que nós sim, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem apelar. Porque nós somos servos do Rei dos Reis. Nós não somos servos de Festo, ou de Agripa, ou de César, ou do presidente do nosso país. Não somos servos dessas pessoas. Nós somos servos daquele que tem autoridade sobre tudo, sobre todos. E no dia final haverá justiça. No dia final ele irá julgar todos, justos e injustos. E lá sim nós veremos justiça, a verdadeira justiça, a justiça pura e sem mancha do pecado. E que esse dia chegue e que Cristo volte logo. Maraná. Vamos orar? Querido Deus, maravilhas, Pai, que eu faço por nós, Pai. Ó Deus, diante do mundo que está em trevas, Pai, o Senhor levanta o teu povo, o Senhor redime o teu povo, o Senhor separa o teu povo. E aqui estamos dentro de ti. Nós louvamos ao teu nome, por ter nos trazido à tua casa, por nos separar, por nos eleger, por nos fazer morada do teu Espírito Santo, Pai, que está conosco. Senhor, sabemos que o mundo é contra nós, assim como ele foi contra ti. Sabemos que o mundo condenou teu filho, e com certeza ele nos condenará. Sabemos que o mundo desejou a morte do teu filho, certamente ele deseja a nossa morte. Ó Deus, dá-nos coragem, Pai, dá-nos força para nos defender, Pai, diante dessas acusações. Dá-nos força, Senhor, para testemunharmos o teu nome, Pai. Para não envergonharmos o teu nome, mas pelo contrário, Pai, sermos servos que podem se apresentar vivos, Pai, diante de qualquer homem, diante de ti, sem crime algum. Ó Deus, santifica-nos, Pai, nos aproxima mais de ti, nos envia o teu Espírito Santo, Pai. Dar-nos força, Senhor, para testemunhar o teu nome, mesmo diante, Pai, de tanta pregação contrária. Sustenta a tua igreja, Pai, a vida. E que, ó Deus, essa palavra, Pai, chegue aos nossos corações não só agora, mas que lembremos dela, Pai. Aplica essa palavra em nossos corações. Em nome de Deus.